cristãos, cremos na providência de Deus. Mas a nossa fé na providência não é desculpa para não sermos previdentes. Nosso convidado neste programa é o pastor advogado Roberto Abreu da Costa. Ele é especialista em previdência e conversa com Israel Belo de Azevedo sobre a aposentadoria e direitos que os brasileiros possuem quando se trata deste assunto. Também nesta edição, Israel Belo nos desafia com a mensagem intitulada "Queremos ser realmente livres?". Além disso, assistiremos ao quadro Loucos por Viagens e o desafio missionário da Junta de Missões Mundiais. Ao final, um convite a estabelecermos novas prioridades na vida. Fique conosco! Começa agora mais um programa Convite à Vida. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Estamos aqui nas ruas com o Povo Fala e a pergunta de hoje é: tudo está determinado ou nós podemos controlar as coisas? As principais coisas estão determinadas, as demais nós podemos controlá-las. Bom, se as pessoas tiverem um pouquinho de coragem, deve controlar, né? Senão não vai, né? Tá tudo determinado, sim. Por Deus, tem uma ordem que as coisas estão acontecendo, vai acontecendo até na nossa vida, né? Tem a hora do dentinho nascer, tem a hora da primeira menstruação, as coisas estão determinadas. Não é só na nossa vida, em tudo. E podemos determinar, interferir nas coisas? Podemos. Como, por exemplo, alguém vem e te dá um tapa no rosto, assim, com raiva. Você não pode controlar a ação daquela pessoa. Ela te bateu, você não tem como. Mas você tem como decidir, escolher, revidar, perdoar, tomar uma atitude, ser tolerante, entendeu? Você pode determinar a sua atitude em relação à vida. Eu estive recentemente em Belém, na Palestina. Eu estava em Jerusalém e pude entrar lá, passando pelos controles, eu diria, tranquilamente. Agora, os israelenses não podem fazer o percurso que eu fiz. É proibido. E os palestinos não podem ir a Israel. É proibido. Pouco depois eu entrei também em Jericó. Olha só a placa que nós lemos. Até paramos o ônibus, fotografamos. Você pode ver aí agora. Quer dizer o seguinte: os nossos olhos veem algo que é evidente, que ninguém gosta de ouvir. Nós não somos livres. Todos queremos ser livres. Mas, na verdade, nós somos livres apenas em parte. Por exemplo, eu e você nascemos com uma história, num contexto, numa família, com um sobrenome. Veja o meu caso. Eu sou Belo de Azevedo. Belo da minha mãe. Azevedo do meu pai. E isto me condiciona. Eu gosto de ser Israel Belo de Azevedo, mas isso me condiciona. Eu falo português, eu escrevo em português, e isto, no caso a língua, me condiciona. Um dia desses, eu estava no metrô, eu moro no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e entrou um grupo de músicos, rapazes, para tocar. Aí, abriram seus instrumentos, puseram as capas no chão,
Eram jovens bem despojados, camisetas, chinelos, livres. Tocaram e depois, antes de ir embora para a sua liberdade, pediram dinheiro. Não estavam ali então pela arte, pela arte. Estavam ali pelo dinheiro. A grande liberdade deles é, portanto, relativa. O dinheiro, na verdade, torna relativa a nossa liberdade. Você pode ir a um supermercado ou a um centro comercial e comprar tudo o que você quiser? Resposta óbvia: não. Você só vai comprar o que puder comprar, ou seja, o que o seu dinheiro puder comprar. Eu penso que ser uma pessoa madura é reconhecer os limites existentes na liberdade. Somos livres para voar, mas nós não voamos. Mas podemos ir além. Podemos alargar nossas fronteiras, ultrapassar nossos limites. Mas por mais que assim façamos, até mesmo voemos, existirão fronteiras que eu e você não poderemos ultrapassar. Podemos ser livres na dimensão de uma vida profunda, com qualidade, com pessoas que não vão na onda dos outros, quando nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso libertador. As palavras dele merecem a nossa reflexão. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho, isto é, Jesus Cristo, os libertar, vocês de fato serão livres. Em outras palavras, se Jesus Cristo libertar vocês, se Jesus Cristo me libertar, então você, eu, então nós somos livres. Vou citar de novo Jesus Cristo. Ele disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Quando nós amamos, nós não somos escravos do ódio, da amargura, de sentimentos que nos levam a fazer as coisas que nós no fundo não queremos fazer. Então ele faz uma pergunta que podia ser feita a mim também. O que o aprisiona? O passado, a amargura, o medo? Jesus Cristo nos livra do peso do passado, da amargura e do medo. Por isso, com grande prazer, eu lhe digo: só a liberdade, liberdade verdadeira, quando nós abrimos mão da liberdade, confiando a nossa liberdade a Jesus Cristo, e então seremos completamente livres. Eu convido você a confiar a sua vida a Jesus Cristo para ser como Ele, completamente livre. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: tudo está determinado ou podemos controlar as coisas? Entre os acertadores, sortearemos o livro Para que serve Deus, de Philip Yancey. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Hoje o nosso assunto é previdência, aposentadoria. Eu sei que esse é um assunto que interessa a você, a mim, a sua família. Por exemplo, quais são os direitos do aposentado? Uma pessoa que tem câncer, por exemplo, só para ilustrar, tem mais direitos do que os outros que não têm? Esse é o tema, então, desta nossa entrevista com o Dr. Roberto Abreu Costa. Ele é advogado previdenciarista, isto é, que cuida de previdência pública, sobretudo. Roberto, que prazer ter você aqui conosco, com essa consultoria gratuita aqui para os nossos telespectadores.
Bom, Israel, a alegria é toda minha. Eu sei que o tema é complexo e aquilo que pudermos, então, dirimir da população, eu acho que é bom, porque dificilmente você encontra de advogados que são envolvidos dentro dessa área e que têm facilidade ou tenha condições de poder explicar à população. Então, muito obrigado pelo convite. Então você mencionou um fato aí de que às vezes as pessoas até nem sabem quem procurar, porque é direito do trabalho, é direito da família, é direito marítimo, é direito comercial, é direito autoral. Você não acha que essa diversificação, em lugar de facilitar, dificulta, atrapalha? Não, na realidade veio para poder ajudar. Porque se nós voltarmos a pelo menos uns 40 anos atrás, nós encontraríamos o clínico geral, ou seja, o advogado que tomava então conta de diversas áreas, mas que na realidade ele não conseguia se dedicar com facilidade, com leveza dentro daquelas áreas. Então o direito hoje, como ele é muito amplo, a globalização forçou os advogados a caminharem apenas por uma trilha, uma ou duas no máximo. Há uma mudança constante nas leis, tanto aqui dentro do Brasil quanto fora, e quando a pessoa se especializa apenas em uma área, ela tem uma facilidade maior de compreensão e de se lidar com aquela matéria. Então, o ideal é que uma pessoa que tendo um problema procure um escritório grande que vai ter uma ou outra área em que possa receber um bom atendimento. Exatamente. Normalmente os grandes escritórios, eles se subdividem, né? Não há como abraçar uma única causa. Então você, por exemplo, encontrará lá advogados que atuam na área de direito previdenciário, na área civil, na área criminal, mas um especialista naquela área. No seu caso, há quantos anos você milita na área do direito previdenciário? Há aproximadamente 20 anos que eu estou dentro da área de direito previdenciário, não faço mais nada. E nesse tempo todo trabalhou com sonhos, porque todo brasileiro sonha em se aposentar. Esse sonho é possível? Todo brasileiro sonha em se aposentar. Só que a legislação não dá essa qualidade para todos os brasileiros. Há uma série de fatores para que a pessoa, no seu tempo certo, possa adquirir a aposentadoria. Como, por exemplo, tempo de serviço, contribuição e hoje idade. Isso é o chamado fator previdenciário? Sim, é chamado fator previdenciário. Agora, uma coisa que a gente observa, Roberto, é o seguinte: a gente trabalha 20, 30 anos, acha que vai se aposentar, a lei muda. Tem sentido isso? Porque a população está ficando mais velha, mas o que eu tenho a ver com isso? Se nós formos pensar pelo lado humanístico da coisa, não seria correto. Mas nós temos que ter o raciocínio a partir das modificações que ocorrem no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. Por exemplo, hoje o brasileiro, a expectativa de vida dele é mais alta. Então não seria justo, por exemplo, para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho hoje, trabalhar muito mais tempo para poder manter aqueles que já estão aposentados. Então, quando houve a modificação na lei, alterando, né, a forma de cálculo, em 98, basicamente, se fez pensando exatamente naqueles que estão entrando no mercado de trabalho hoje, mas não descartando também aqueles que trabalharam durante 30, 35 anos de suas vidas, né? Houve uma complementação ali de fatores que pudessem facilitar a estas pessoas. Mas a grande realidade é que hoje ninguém se aposenta bem. Eu ouço o seguinte: mudam as leis, mas o problema não é lei. O problema é a gestão ruim que é feita na Previdência, no caso governamental, no Ministério típico disto, corrupção que existe. Se não houvesse isso, todo brasileiro podia realizar os seus sonhos e se aposentar bem. Você acha que é por aí ou de fato o fator idade não tem como ser ignorado? Não, no mundo inteiro o fator idade é o que pesa, né? Há alguns especialistas que dizem que a Previdência fecha com superávit.
mas na realidade esse superávit no Brasil ele é usado para cobrir juros da dívida externa ou da dívida interna, que hoje basicamente a gente não pode dizer que tem uma dívida externa, mas a dívida interna consome boa parte desses valores. Bom, mas não é justo, porque se eu contribuir apenas e tão somente para o meu futuro, eu não posso ter o meu recurso usado em outro lugar. Não é justo na sua cabeça, na minha cabeça também não é, mas para o governo é um meio que ele tem para poder cumprir com as suas obrigações. Então é tudo baseado dentro da lei. Não há como nós fazermos absolutamente nada, a não ser aprendermos a votar correto. Aí ele pergunta o seguinte, quando pensamos em aposentadoria, pensamos muito no governo, certo? E nós, você acha que os brasileiros se preparam para se aposentar? Absolutamente. Mas eu então quero entender melhor o que quer dizer se absolutamente. No próximo bloco, Convite à Vida volta já com uma entrevista sobre direito previdenciário, sobre aposentadoria com o Dr. Roberto Abreu Costa. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Convite à Vida está de volta, hoje falando sobre a aposentadoria com uma consultoria especial para você. Trouxemos o advogado previdenciarista Roberto Abreu Costa e eu perguntei a ele, antes de fazermos o intervalo, se o brasileiro se prepara para se aposentar. Ele disse absolutamente. O que quer dizer absolutamente? Se prepara-se ou não se prepara? Absolutamente não. Absolutamente Não. Há uma comodidade muito grande, principalmente por parte dos jovens, em não se preocuparem com o futuro, né? Ele pensa que terá a vida toda para poder juntar um pouquinho de dinheiro, mais para o final da sua vida, quando na realidade a gente tem que começar a se preocupar agora, nesse momento. Você tem que fazer um volume grande de poupança para que você possa ter um pouco mais de tranquilidade na sua velhice, né? E hoje isso não acontece. Com relação à aposentadoria, no caso, a privada, se atua de uma forma, mas vamos falar do sistema previdenciário que nós temos hoje público em vigor, né? Para você ter uma boa aposentadoria, e essa boa é entre aspas, você tem que contribuir com um valor muito alto, porque antes de 98 você contribuía nos seus 36 últimos meses de contribuição para tempo de serviço, você contribuía durante aqueles 36 últimos meses, aquilo entrava como cálculo, e você poderia então durante a sua vida pagar baixo ao INSS, e lá no finalzinho você disparar, aumentar a sua contribuição. E muita gente deve pensar que ainda é assim. Muita gente. Tem muita gente me procurando no escritório hoje, dizendo, mas funciona desta forma, quando isso já caiu há muitos anos, né? Hoje a média é feita de julho de 94 até a data em que você requereu a sua aposentadoria. Pega-se então 80% das últimas contribuições maiores, aplica-se o fator previdenciário, inclusive a tua idade vai entrar, vai pesar e muito. Aí quando você vai receber, suponhamos, tinha direito no passado a receber 10 salários, vai receber 2. Então há uma desinformação com relação a isso. É necessário que se pense agora, para o futuro. Que hoje, por exemplo, o teto máximo está em torno de 5, 6 salários mínimos, que é quando a pessoa recebe.
Isso tudo vai implicar na idade. Você pode ter 35 anos de tempo de serviço, mas se você tiver, por exemplo, 53 anos de idade, que é a idade mínima para homem se aposentar, provavelmente você ganhará menos do que isso. Então depende muito da idade. Uma coisa que eu às vezes observo também é o seguinte: a pessoa a vida inteira não contribuiu com nada. Ou porque não quis, ou porque... Sobretudo quem trabalha por conta própria, etc e tal. Aí ele fica esperando, faltam uns 10 anos, 5 anos eu vou entrar no sistema e me aposentar. Não vai conseguir nada. Não consegue. Porque hoje o mínimo para a pessoa poder se aposentar por idade são 180 contribuições, que dá em média 15 anos de contribuições para o INSS. Menos que isso não adianta. Menos do que isso não precisa tentar. Agora, quando você fala não precisa tentar, o sistema hoje é realmente assim fiel, ou tem ainda gente que consegue burlar, ou é muito rigoroso isso? De 97 para cá, eu acho que a questão da fraude, vamos assim dizer, isso, né? Caiu aproximadamente uns 70%, por causa das investidas do governo, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do próprio INSS, que trabalham em conjunto para poder acabar com isso, que eu acho que não vai acabar nunca, mas né? Diminuiu bastante. Diminuiu bastante nas grandes capitais. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul também. Mas se nós pararmos para analisar, e lá no interior do Brasil, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, é difícil se fazer uma investigação mais profunda, entendeu? Então ainda existe muito. Que benefícios uma pessoa que tem uma doença grave, seja esta ou uma outra, ou neurológica, quais são os benefícios que uma pessoa tem por estarem assim com essas doenças? Já em 88, houve uma criação de uma lei, que é a 7.713/88, que veio discriminando algumas doenças, né? Eu não consigo me lembrar de todas elas agora, mas você tocou na situação do câncer, né? Que dá direito às pessoas a terem o desconto ou não serem descontadas pelo imposto de renda. Isso já veio para favorecer, e muito, aqueles, pois o governo entendia na época que esse valor que era retido pelo imposto de renda pode ser então usado por aquele homem ou mulher para poder comprar remédio, né? Então veio esta lei para poder facilitar. Em 2004, ela sofreu algumas alterações, mas nada também que implicasse a essência dela, que é a ajuda àquele que necessita de mais. Roberto, eu acho que os seus esclarecimentos foram muito úteis, mas eu vou trazer alguém aqui para apertar você. Tá certo. É alguém que trabalha numa entidade mundial de aposentados e idosos. Eu acho que eu fui muito suave com você. Tá, pode acontecer o contrário também. Vamos ver. Dá um aperto nele, né? Vamos ver. Convite à Vida volta daqui a pouco com mais luzes sobre o tema da aposentadoria. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: tudo está determinado ou podemos controlar as coisas? Entre os acertadores, sortearemos o livro Para que serve Deus, de Philip Yancey. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Convite à Vida volta a falar sobre direito do aposentado, previdência social. Conversamos até agora com o Dr. Roberto Abreu Costa, que é um especialista nesta área. E agora, para trazer novas luzes ao tema, convidamos aqui o nosso amigo Raimundo Donato de Souza, que é o secretário-geral da RIAN Brasil. RIAN é a Rede Ibero-Americana de Redes Nacionais de Associações de Idosos
e organizações que trabalham com o setor. Bem-vindo aqui então para o nosso debate, Nonato. Obrigado pelo convite. Nós estamos aqui, representando a Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil, que é filiado à RIAN Internacional, que tem sede em Madrid. E qual é o trabalho da RIAN? O que ela faz propriamente? A RIAN congrega as entidades que trabalham com os aposentados e idosos, pessoas jurídicas. E nesse congraçamento dessas entidades filiadas à RIAN Brasil, defendendo todos os direitos dos aposentados e idosos. E os aposentados do Brasil, idosos do Brasil, por exemplo, têm o mesmo nível de consciência que há em outros países, ou mais ou menos? Como é que nós estamos em relação a esses direitos? Em relação a esses direitos, nós estamos bem. Todos, sempre defendendo esta causa, Por quê? Os governos, tentam de alguma maneira reduzir o poder aquisitivo desse pessoal. Então, essa representatividade que é feita pela entidade máxima, que é a RIAN Internacional, e aqui no Brasil pela rede. Sim, mas duas perguntas. Você acha que as pessoas em geral têm consciência dos seus direitos ou não? As pessoas em geral não têm consciência dos seus direitos. Então precisa militar, precisa colocar esse povo, esta pessoa na rua para poder ela começar a se conscientizar que tem esse direito. E no caso especificamente da rede, a RIAN, você tem visto assim progressos, resultado do trabalho da militância de vocês ou não? Temos visto sim progresso, porque... No caso do Brasil, por exemplo? No caso do Brasil. Primeiro que a RIAN é uma parte da RIAN Internacional, a RIAN Brasil. E a RIAN Brasil é parceira também da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que é a COBAP. Então nós trabalhamos em parceria. O que a COBAP faz e o que a RIAN faz, juntos os dois, para defender os direitos dos aposentados e pensionistas. Mas diga alguma coisa que vocês já conseguiram de vitória para aposentados e idosos. Ou até agora só estão lutando, não conseguiram nada. Não, conseguimos sim. Conseguimos bastante. Dentro do quadro do fator previdenciário, que é o prejudicial ao trabalhador, a RIAN e a COBAP, estão conseguindo derrubar esse fator. Isso. Então, conseguindo derrubar o fator previdenciário, nós vamos beneficiar quem? Aquele trabalhador que está prestes a se aposentar. E Roberto, você acha que vão conseguir derrubar esse fator? Poderão derrubar o fator, mas criarão um outro que na realidade vai ficar basicamente a mesma coisa. Só mudar o nome e não vai haver nenhuma grande modificação em favor do brasileiro, do futuro aposentado. Porque, Nonato, você, por exemplo, você acha justo um cara se aposentar com 50 e poucos anos de idade? Com 50 e poucos anos de idade, não acho justo, porque a expectativa de vida dele vai bem acima disso aí. Então eu acho que ele pode trabalhar mais, ao invés de 53, mais 10 ou mais 12 anos. E aí pedir a sua aposentadoria. Isso não implica em não contribuir para a Previdência Social. Sim, mas qual é o problema então com o fator? Em que é injusto o fator previdenciário? No momento, o fator previdenciário é injusto porque leva em conta a expectativa de vida do brasileiro. E aí, quando você pede a sua aposentadoria, apesar de ter contribuído os 35 anos, você só pode, homem, pedir aposentadoria com 35 anos de contribuição. Mulher com 30 anos de contribuição. Aí é que o fator previdenciário leva em consideração a expectativa de vida e reduz o valor mensal da aposentadoria. Então a RIAN é contra o fator previdenciário? Com certeza. Mas isso não vai quebrar a Previdência? Não, quebrar a Previdência não quebra. Por quê? A Previdência, ela faz parte da Seguridade Social, que é o tripé: saúde, previdência e assistência. Este tripé, a Previdência faz parte do tripé, e todos os trabalhadores contribuem para a Seguridade Social, que não é deficitária. Não é deficitária? A Seguridade Social não é deficitária, tanto não é que o governo
usa de um artifício Sei. da DRU, que é desvinculação dessas receitas da União. Ou seja, utiliza 20% desse pacote de recursos que são alocados para a Seguridade Social. E o governo retira 20% disso aí. Todo mês. Isso não é todo ano, é todo mês. Roberto, todo mês. você baixou a cabeça assim, quer dizer Não, o quê? eu concordo com ele. A DRU ela veio para poder facilitar a vida do governo, que não consegue, de fato, administrar bem os recursos através dos impostos, né? Então é um artifício que eles têm para poder apanhar, vamos assim dizer, de determinados ministérios que estejam com sobra na sua caixa, como por exemplo a Previdência Social, ela é super avitária, né? Então sobrou dinheiro, eles pegam aquele dinheiro para aplicar. Vamos traduzir. Se vocês dizem, os dois dizem a mesma coisa, que a Previdência Superavitária quer dizer o seguinte: o governo arrecada mais do que paga os aposentados. Exatamente. Ok, mas só que usa para outros fins. Aí a RIAN está aí para combater isso aí, porque realmente, se disser que a Previdência é deficitária, não é. Que esse é o discurso de todos os governos. Mas todos os governos fazem isso. É justamente para poder ter condições de, através da DRU, retirar esses recursos da Seguridade Social. Todos usam o mesmo meio, né? O mesmo meio. Essa é a grande realidade. E a gente está aqui para combater isso aí. E que outras lutas a RIAN tem? Bem sinteticamente. Aí a luta já vamos dizer, frente a frente. Frente a frente. É na municipalidade, dentro do estadual, e no federal, esse caso que faz parceria junto com a COBAP. Só que no caso, a RIAN é só de pessoas jurídicas. Então o nosso telespectador, por exemplo, quiser se envolver nessa causa, tem que fazer o quê? Tem que se associar a uma entidade filiada à RIAN. Perfeito. Tá certo? Tem que ser uma pessoa, a pessoa comum tem que se associar a uma entidade jurídica. Né? Renato, para terminar aqui a nossa entrevista, que conselho você dá hoje a uma pessoa que está trabalhando e que pretende se aposentar? Bom, o conselho que eu dou é que primeiro o trabalhador que está próximo, né, de se aposentar, completar os 35 anos de contribuição, e tem que mirar se está com a idade compatível, porque, por enquanto, o fator previdenciário não acabou. Né? Certo. Então, ele, para se aposentar agora, ele tem que estar de olho também, tem que mirar o fator previdenciário. Né? Certo. Enquanto ele estiver aí... Então, se ele ver que ele está com 65 anos e já completou os 35 de contribuição, ele pode pedir a aposentadoria dele, levando em consideração, né, que a expectativa de vida dele é maior do que 65 anos. Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento. E, Roberto, a atenção é importante em todas as fases da vida. Em todas as fases da vida, e eu acho também importante, Israel, frisar bem. Hoje em dia o governo facilita e muito com relação à contribuição, né? Por exemplo, uma pessoa pode começar a contribuir hoje com cima de 11%, mas se aposenta apenas por idade. Mas o que é mais importante é que ela não deixe de contribuir, porque com certeza isso fará falta para ela no futuro. Terminamos aqui então a nossa entrevista e fica esse conselho. Contribua. Não importa se você ficou desempregado, continue a contribuir. Veja se a sua empresa está recolhendo direitinho, porque tudo isso vai lhe dar um tempo muito bom na hora de se aposentar. Obrigado por sua atenção. O Convite à Vida continua. Fique conosco que temos mais ideias, sugestões e conselhos para você. Pois o controle tu estás, no controle tu estás.
agora o que os nossos missionários da Junta de Missões Mundiais estão fazendo pelo mundo. E a seguir, um pouco das viagens de Rogério Nachev. Todos os anos, a Junta de Missões Mundiais prepara uma campanha especial. Em 2013, o tema é Testemunhe as Nações pelo Poder do Espírito. Conheça agora um pouco mais dessa campanha e perceba a real necessidade de anunciarmos o Evangelho pelo mundo. Ama Arangadu Davari, Watikambia Haná Gazumbu Arambon. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Até onde você chegaria? O que faria? E o quanto suportaria por amor? Por amor, somos entregues à morte todos os dias. Mas para muitos, perder significa ganhar a vida eterna. Cada um de nós pode escolher. Que ninguém perde a vida na hora da morte. A vida se perde antes da morte, quando nós não interpretamos a vida do ponto de vista de Deus, do ponto de vista das Sagradas Escrituras e do ponto de vista do trono de Deus. Porque não tem sentido ser missionário longe se a gente não é missionário perto. Se você faz onde você está, aí faz sentido você vir para a África ou vir para qualquer outro lugar. Porque a questão central não é se você está em Jerusalém, ou na Judéia, ou nos confins da terra. O que importa é que você seja realmente usado pelo Espírito de Deus, que deu para você a missão de ser testemunha, e isso você pode ser em qualquer lugar. A fome, a seca, as catástrofes, a banalização da vida humana e a negação de Jesus nos revelam a urgência de orar, falar, ir e ser o Evangelho. Milhares de pessoas estão perdendo as vidas sem conhecer a Cristo. É nesse contexto que mais de 750 missionários, em mais de 70 países, em 4 continentes, buscam testemunhar as nações pelo poder do Espírito Santo. A igreja é um instrumento privilegiado e nós somos realmente um instrumento privilegiado para que se cumpra a missão de Deus. Mas sendo que essa missão é do Senhor, para que nós sejamos esse instrumento nas suas mãos, nós precisamos ser dominados pelo poder do Espírito Santo. E nós acreditamos que somente pelo poder do Espírito que podemos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que assim que recebessem o poder do Espírito seriam então testemunhas dele em todas as regiões do mundo. Você sabe que a Junta de Missões Mundiais é a sua agência missionária. Sim, nós somos a agência missionária de todos os batistas brasileiros. E este ano nós temos este tema Testemunhe as Nações pelo Poder do Espírito. Nós precisamos alcançar as pessoas com esta mensagem. A campanha anual busca consolidar o plano de metas e o sonho de expandir a obra missionária mundial dos batistas brasileiros. Nesse ano de 2013, nós temos o desafio de chegarmos ao número de 900 missionários e chegarmos a 80 países. Isso significa que nós vamos chegar a mais 10 países e vamos acrescentar ao quadro dos missionários mais 150 missionários. Precisamos prosseguir testemunhando as nações pelo poder do Espírito. Em 2013, esperamos contar com 12 mil intercessores por missões mundiais e enviar 150 novos missionários, o que nos permitirá alcançar nossas metas, chegar a 10 novos campos, abrir 1.290 frentes missionárias e evangelizar e discipular 23.100 pessoas. Para prosseguir e avançar com a obra missionária, precisamos alcançar nosso alvo financeiro do dia especial, que em 2013 será de R$15.700.000. Os alvos podem parecer arrojados,
Mas se você pensar que o mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas, das quais 4 bilhões nunca ouviu falar de Jesus Cristo, o que nós estamos fazendo ainda é pouco. Nós precisamos de muito mais. Ore, continue orando, continue intercedendo, continue contribuindo com esta obra que não é minha, mas é do nosso Deus. Quero agradecer ao povo batista brasileiro que apoia com as suas orações e com as suas ofertas. Somos gratos a Deus por isso. Sem essas suas orações e a sua contribuição, nós não poderíamos estar aqui. Então te desafio, venha, junte-se a nós nessa caminhada de compartilhar o amor de Deus. Disponha-se, coloque-se à disposição através de oração, através de oferta, através da doação da sua vida. E pessoas como essa, crianças, jovens, homens, serão transformados, com certeza, tocados pelo poder de Deus. Essa campanha é muito importante, porque é com ela que nós objetivamos conseguir mais pessoas que vão até o campo. E é com ela que nós pensamos também em alcançar mais igrejas para contribuírem. Você pode envolver a sua igreja nesta campanha, a campanha do primeiro semestre, a campanha de missões mundiais. Não deixe de participar. Seja você uma das pessoas comprometidas no desafio de transformar vidas. A Junta de Missões Mundiais é uma instituição séria que trabalha no segmento há mais de 100 anos. Conheça um pouco mais do nosso trabalho através dos nossos canais de relacionamento. Até a próxima! Eu estou agora de frente ao Parlamento, sede do governo aqui da província de Quebec, da onde inicia o programa de hoje. Eu estou agora aqui próximo à entrada da parte alta da cidade. Essa é uma das entradas dela, também bem próximo aqui ao Parlamento. E estendendo essa rua direto aqui por cerca aí de uns 700 metros mais ou menos, a gente vai dar no Chateau Frontenac. E de lá eu posso descer até a parte baixa da cidade. Então acredito eu que a primeira grande dica aqui em Quebec, nessa parte da cidade pelo menos, a melhor delas eu diria, a grande dica é fazer o seu passeio todo caminhando, andando por essas vielas e ruas com um charme e um espírito francês indescritível. Tem aqui as charretes que você pode alugar para tornar seu passeio, dar um toque mais romântico na sua estadia aqui. Excuse me, how much is that? $80, sir. 80? Yeah. How long? About 45 minutes. 45 minutes. Good, thank you. $80 para você alugar essa charrete gostosa aqui e poder passear entre 40 e 45 minutos. E a ruazinha cheia de restaurantes e lojas, de tudo que você quiser encontrar aqui para comer. Uma das casas mais antigas de Quebec, construída em 1675. Muita gente pergunta que prédio é esse que rouba o cenário da cidade. Frontenac, hoje é o hotel mais luxuoso aqui da cidade, um dos mais luxuosos do Canadá, com 600 quartos à disposição de quem quiser se hospedar aqui.
saindo aqui nas costas do Chateau Frontenac, a gente encontra o Terraço do Ferim. Muito popular nessa época do ano aqui no verão. O pessoal vem pra cá, são quiosques, mesinhas, o pessoal tocando, se divertindo, as famílias vêm. O lugar é extremamente agradável para se estar no final de tarde aqui em Quebec. E aqui do Terraço do Ferim eu tenho a magnífica vista da maior hidrovia aqui da América do Norte, o Rio São Lourenço. Quebec fica como se fosse uma guardiã aqui, né, do Rio São Lourenço. Dá uma olhada só que vista maravilhosa que a gente tem daqui. I feel good. E aqui a gente vai encontrando de tudo. Essa rua que sai aqui do lado, ali está o Terraço do Ferim, Chateau Frontenac, e aqui eu tô descendo. Para variar, flauta boliviana acho que no mundo inteiro, né? Essa rua aqui de Quebec se confunde um pouco com Montmartre lá em Paris. A Rua dos Artistas, as gravuras, os quadros. Uma rua pequena, mas muito simpática, bem pertinho aqui do Chateau de Frontenac. Pega um mapinha aqui da cidade que você logo identifica onde fica essa rua. Interessante esse beco aqui. Esse artista fez um trabalho num beco aproveitando o espaço que tem aqui no beco, interagindo com a fachada desse prédio. O que é legal de você caminhar pelas ruas de uma cidade como essa é que em cada cantinho aqui você tem um artista de rua, né? Fascinante o trabalho que esses caras fazem. À la fin du spectacle, je vais être ici au centre et vous pouvez venir me voir et vous me donner ce que vous voulez. Habituellement, les gens donnent 5 piastres. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: tudo está determinado ou podemos controlar as coisas? Entre os acertadores, sortearemos o livro Para que serve Deus, de Philip Yancey. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Como você organiza o seu dia? Quero começar com uma história pessoal. Na minha juventude, eu me mudei para o Rio de Janeiro, matriculei-me no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E fui visitar essa biblioteca, que à época tinha 25 mil volumes. Imaginei quanto tempo eu gastaria para ler todos aqueles livros que é como eu queria. Mas aí aconteceu algo. Boa parte dos livros era em inglês. Eu não sabia ler em inglês. Então eu tomei duas decisões. A segunda, eu ia aprender inglês. Como eu não tinha dinheiro para pagar um curso, eu comecei a ler os livros na biblioteca com um dicionário e resolvi então com isso resolver o meu problema. E graças a Deus eu fui bem sucedido. Não falo inglês, mas eu leio inglês, traduzi vários livros a partir daquela decisão que eu tomei de colocar como uma prioridade na minha vida aprender
inglês e ler os livros em inglês. Bem, essa foi a segunda. E qual foi a primeira decisão que eu tomei? Foi organizar o meu tempo. Eu tinha uma prioridade. Era fazer um bom curso, era estudar. Mas estava sozinho, não tinha pai nem mãe para dizer, vai estudar, menino. Eu já tinha 19 anos. Então eu organizei o meu calendário dia a dia, hora por hora. 6 horas acordar, 7 horas entrar em sala de aula. E assim eu fui fazendo este cronograma do meu dia a dia. Depois eu abandonei, porque já estava dentro de mim esse tipo de cronograma mentalmente estabelecido, e eu pude então fazer um curso que eu acho que foi um bom curso. A minha experiência então me leva a uma passagem bíblica. Está em Lucas 14. Certo dia, reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou: será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Se você, e aqui Jesus comete uma ironia, construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai até caçoar de você. Olhem, ele começou a casa e não pôde terminar. Essa história de Jesus é a história de um homem que não teve prioridades. Eu espero que ela não seja a sua história. Porque, observados os desvios das variáveis, há 3 coisas que estão sob nosso controle: o tempo, o dinheiro e o poder. Quero falar sobre o tempo. Quando nós nascemos, nós recebemos o tempo, que não sabemos quanto tempo vai durar, mas ele vai durar. E esse tempo então é fracionado em anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. Ou seja, ao fracionar esse tempo, nós podemos decidir o que fazer com esse tempo. Podemos deixá-lo correr como se ele nos dominasse, podemos apressar a sua velocidade como se isso fosse possível. O que é possível é o controle. Nós podemos controlar o nosso tempo. Por isso é sábio aquele que controla o seu tempo. Mas isso exige cuidado com as prioridades. Quando definimos bem quais são as nossas prioridades, nós dedicamos mais tempo às coisas mais importantes. E se nós não determinamos quais são as coisas, de fato, para as nossas vidas mais importantes, vamos fazer coisas que não têm a menor importância. Não vamos organizar a nossa agenda, organizar o nosso cronograma, nosso calendário de vida, que sempre devemos fazer isso segundo as nossas prioridades. Eu até gosto de dizer o seguinte: você é a sua agenda. Eu gosto de orar, por exemplo, mas na sua agenda não tem espaço para isso. Eu gosto muito de ler, mas na sua agenda não tem espaço para você ler. Eu gosto de visitar os amigos, mas na sua agenda não tem espaço para isso. A sua agenda não mente. Por isso, lembre-se do seguinte: entre as suas prioridades deve estar dar atenção ao outro, tanto aquele que precisa apenas de um pouquinho de atenção, ou aqueles que precisam de muito porque querem o seu afeto. O modo como nós priorizamos o nosso tempo abre ou fecha portas de amizade. O tempo deve ser o nosso aliado. Não precisa ser sempre um adversário que drene as nossas energias. Como está você no uso do seu tempo? Eu tive um colega que perdia muito tempo conversando. Eu dizia a esse meu amigo: você vai ser bacharel em papologia, não no campo da ciência que nós estudávamos. Não sou contra conversar. Eu sou a favor do estabelecimento de prioridades. Muita gente, como está numa canção popular, deixa a vida lhe levar.
Mas se você quer ser alguém que realiza, precisa priorizar, dizer o que é importante, estabelecer uma hierarquia do mais importante para o menos importante e gastar tempo com aquilo que é importante e assim não gastá-lo, mas investi-lo naquilo que de fato realiza você como pessoa. Pense nisto. Então eu quero orar por você. Quero pedir a Deus por você. Pedir a Ele que ajude você a priorizar, a colocar as coisas mais importantes no topo, as menos importantes no rodapé. Nesta hora, Senhor, eu te peço por aquelas pessoas que receberam de Ti o dom do tempo. Tem todo o tempo diante de si. E quero te agradecer por isso, porque nós somos senhores do nosso tempo. E quero te pedir por aqueles que não conseguem estabelecer na sua vida quais são as suas prioridades e não conseguem, de igual modo, separar o tempo necessário para aquelas coisas que são prioritárias. E às vezes reclamam que não conseguem realizar por falta de priorizar e por falta de organizar o seu tempo. Ajuda, Senhor, a essas pessoas. Coloque outras pessoas nas suas vidas que sejam capazes de pegá-las pela mão e levá-las a lugares melhores, a hábitos melhores, a desenvolver atitudes melhores, para que realizem os seus projetos, porque eu sei que isso também te agrada. Eu te peço isso em nome de Jesus.